Os relatos são do jornalista Max Blumenthal, que sugerem que pode haver muito mais na história de Charlie Kirk do que aparenta. Alguém foi detido, Tyler Robinson, de 22 anos. Mas todos nas redes sociais têm grandes dúvidas sobre isso, especialmente desde que Max Blumenthal e sua esposa, Anya Parampil, divulgaram que Charlie Kirk recusou uma oferta de financiamento de Netanyahu nas semanas que antecederam seu assassinato, que ele estava assustado com forças pró-Israel e que uma fonte muito próxima a ele disse que ele estava recebendo represálias privadas intensas, especialmente após um evento da Turning Point USA, em que ele recebeu um crítico de Israel, o comediante Dave Smith, para debater com um defensor pró-Israel. A fonte acredita que Netanyahu estava tentando intimidá-lo ao silêncio quando ele começou a questionar publicamente a influência esmagadora de Israel em Washington. Existe algum fundamento histórico para isso? Qual é o seu entendimento? Para essa história do Charlie Kirk, Danny, acho importante separar duas coisas. Uma delas é o caso forense, que é o próprio tiroteio. Muitas pessoas estão chamando isso de assassinato. Charlie Kirk não ocupava nenhum cargo público, então sabe, é um homicídio, é uma morte, é um tiroteio. Eu não chamaria de assassinato. Mas existe o caso forense, e isso é muito confuso. Francamente, é uma bagunça. Surgiram suspeitos. A área foi inundada com muita confusão de informações porque a cobertura da mídia foi muito ruim e excessivamente especulativa. As narrativas políticas, digamos, as narrativas polarizadoras, realmente politizaram esse incidente. E Charlie Kirk não era estranho à controvérsia, à divisão e à polarização. E o país, de modo geral, está nesse estado agora nos Estados Unidos. Então esse é um ponto. E eles têm um suspeito sob custódia. Mas até o momento há muita informação faltando. Ainda não há provas que possamos ver que conectem o suspeito sob custódia ao atirador ou ao ato de puxar o gatilho, por assim dizer. Também não foi divulgado o resultado da comparação balística entre a arma e a bala que teria matado Charlie Kirk. Portanto, até que alguns desses fatos sejam confirmados ou não, acredito que o suspeito está se declarando inocente. Essa é a indicação inicial que temos. Então, não vamos obter muitas respostas por aí. Mas dentro desse paradigma do caso forense e do próprio tiroteio, para mim agora, a questão importante é, foi uma execução profissional? Foi uma execução profissional ou foi apenas algum desequilibrado? Você sabe como a mídia e a imprensa de direita estão tentando categorizar? Algum ideólogo progressista de esquerda, pró-trans, etc, etc. Eu tendo a ignorar todo esse barulho porque há muita desinformação surgindo nesse sentido, incluindo o que foi inscrito nas balas, nos cartuchos e assim por diante. Muitas dessas coisas, algumas já foram desmentidas. Algumas coisas ainda estão circulando por aí. Novamente, é cedo demais para afirmar. Mas foi uma execução profissional? Porque se for uma execução profissional, isso muda completamente a forma como devemos encarar a situação. Aí passa a ser um jogo político de alto risco, talvez até um jogo geopolítico de alto risco. Então essa é a questão importante. Foi uma execução profissional? E para mim, tudo indica que sim. Então quem faz execuções profissionais? Bem, podemos restringir as afora. Muitas vezes são agentes estatais. Qual ator estatal, atualmente no sistema internacional, se envolveu no maior número de assassinatos políticos, digamos, nos últimos 5, 10 ou 20 anos? Existem apenas 2 países que podem se enquadrar nessa categoria. Um é absolutamente comprovável, que é o Estado de Israel. O segundo são os Estados Unidos, certo? E há alguns outros estados que poderíamos colocar nessa categoria. Mas Israel é bastante aberto em relação aos seus assassinatos políticos, especialmente nos últimos anos. Então isso é algo a se considerar, especialmente à luz do que Max Blumenthal e Anya Parampil, que você gentilmente mostrou na tela anteriormente, relataram. Então há o caso circunstancial. Agora isso é sobre política. This is what we can comment on for certain.
Isso é o que podemos comentar com certeza. Podemos falar sobre o caso circunstancial, as evidências circunstanciais, a inferência de que Charlie Kirk, ele sempre foi um sionista convicto desde o início, mas ele estava vacilando na questão de Israel, especialmente nas últimas 6 ou 8 semanas, certo? Por que isso? Você viu várias pessoas romperem dentro do MAGA, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Charlie Kirk, fazendo perguntas, talvez abordando a questão de Israel de forma um pouco mais objetiva, certo? E isso certamente vai levantar muitas sobrancelhas. Por quê? Porque se você olhar para a classe de doadores que tem injetado dinheiro na Turning Point USA, estamos falando que Charlie Kirk não era apenas um podcaster obscuro. Charlie Kirk was not just some obscure podcaster. Esta é uma organização com receitas superiores a 100 milhões de dólares em 2024. Não sei sobre 2025. Eles ainda não apresentaram declaração como uma entidade sem fins lucrativos. Mas a Turning Point USA é uma organização enorme. Um comitê de ação política disfarçado de entidade sem fins lucrativos, com um braço de mídia, um braço de eventos. E eles são uma força na política dos Estados Unidos. Mas eles só são uma força por causa da classe de doadores bilionários e multimilionários que injetaram dinheiro nessa organização desde sua fundação em 2012. Então é importante. Estou apenas fazendo uma avaliação realista aqui, ok? Charlie Kirk. Suas opiniões nos últimos anos provavelmente refletem as opiniões da classe de doadores que financiou a Turning Point e a transformou na potência política que ela é, certo? Não é uma organização de base. Ela é financiada pelas pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América, oligarcas, certo? E muitos desses oligarcas e as fundações familiares que eles administram e que investem dinheiro na Turning Point também são sionistas comprometidos, certo? E algumas dessas fundações financiam exclusivamente interesses ou causas judaicas, certo? Então, isso é algo a se considerar. Agora, quando você tem uma organização como essa e está recebendo milhões de dólares e deixando de lado as alegações de Netanyahu de que ele queria financiar a Turning Point nos últimos tempos dessa situação, quando você começa a se afastar dessa questão, ou começa a vacilar sobre esse tema, isso é algo sério, porque o dinheiro vem com expectativas. Não necessariamente com amarras, mas com expectativas pesadas. Estamos falando de um jogo de alto risco aqui. E se você considerar o Turning Point como a organização conservadora, libertária, cristã conservadora mais influente voltada para jovens de 18 a 35 anos, esse é o eleitorado do futuro. Então, é para onde os Estados Unidos e mais irão na questão de Israel, de modo geral, na direção que o Turning Point USA está conduzindo. Portanto, se você é Israel ou faz parte do lobby israelense e está observando essa situação, e eles estão se afastando de Israel, mesmo que só um pouco, como o MAGA está fazendo, então isso representa uma grande ameaça existencial para o lobby e para o Estado de Israel, certo? Agora, como isso se desenrolaria no mundo físico é uma incógnita, e só podemos especular. Como Max expôs, há um caso circunstancial aqui que basicamente levanta a questão. Há mais acontecendo nos bastidores em relação à política de poder israelense, Charlie Kirk, Turning Point e o governo Trump. Agora, onde o governo Trump começou a abrir caminho em relação a Israel? Um dos fatores é justamente a onda de pressão pública que está surgindo agora como resultado desse genocídio impiedoso sendo realizado pelos israelenses com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio de Donald Trump. O apoio incondicional. Isso fraturou o MAGA. E o que eu acho que é o mecanismo-chave nessa discussão é o encobrimento do caso Epstein. Foi aí que mais pessoas basicamente abandonaram o MAGA nos últimos 2 ou 3 meses, especificamente por essa questão. Então há uma crise agora na administração Trump. Ele não tem mais o mandato dominante e onisciente que tinha sobre sua base quando assumiu o cargo no final de janeiro. Agora é muito diferente. E quando você adiciona Charlie Kirk e a Turning Point a essa equação,
Então, sabe, eu vejo que isso é motivo de preocupação para muita gente. Não só agora, mas para o futuro da juventude americana e do apoio conservador a Israel. Young America conservative support for Israel. And Charlie Kirk is a committed Christian. E Charlie Kirk é um cristão comprometido. Então você sabe, já existe uma divisão com os conservadores católicos nessa questão. Isso é separado dos evangélicos protestantes. Certos indivíduos, que acabamos de mencionar, são muito proeminentes na conversa conservadora católica, incluindo Candace Owens, que tem sido uma amiga muito próxima de Charlie Kirk por mais de uma década. Então há muito que discutir aqui, Danny, e muito que analisar. E muitas perguntas estão sendo levantadas, com razão, eu acho, nesse sentido. Acho que é uma linha legítima de investigação. Neste mês de julho, como o artigo do Grey Zone descreve, houve a Cúpula de Ação Estudantil da TEPUSA, um grande evento que contou com pessoas como Tucker Carlson e Megyn Kelly, onde muitos deles denunciaram o ataque de Israel a Gaza, chamando-o de genocídio. Eles também discutiram Jeffrey Epstein como um agente de inteligência israelense. Segundo essa fonte, Charlie Kirk, e ele realmente confirma isso em uma entrevista com Megyn Kelly, disse que estava recebendo muito assédio por isso, de pessoas que ele chamou de interessados. Quais são seus pensamentos sobre isso, Alex? Considerando o que você tem acompanhado sobre essa situação e onde ela se encaixa no contexto mundial mais amplo. Bem, eu meio que me afastei do Charlie Kirk, provavelmente perto do início do genocídio em Gaza. Então não o acompanhei de perto, porque eu via como um apologista de Israel, quando não deveria haver desculpas. E por isso não tenho seguido muito Charlie Kirk. Mas é exatamente aí que, talvez do ponto de vista do lobby israelense, reside o perigo. Porque se você fosse um verdadeiro crente, se fosse um apoiador comprometido de Israel, então esse era um certo tipo de público que você atraía, que via em você um líder e um exemplo. E se você começa a perder a fé, começa a se tornar muito perigoso, porque todas aquelas pessoas que estavam seguindo o seu exemplo, que estavam te seguindo como um rebanho, também vão começar a perder a fé. Israel tem perdido o apoio da geração mais jovem nos Estados Unidos. Sabemos disso por Alex Karp, CEO da Palantir, que disse que se perderem esse debate intelectual, não haverá mais nada que possam fazer. Não conseguirão mobilizar nenhum exército em lugar algum do mundo. Então sabemos que isso é extremamente importante para eles. A perda de confiança de Charlie Kirk provavelmente foi vista como uma ameaça, e talvez alguém tenha decidido cortar o mal pela raiz. Foram os israelenses? Acho que há pessoas suficientes nos Estados Unidos, dispostas a fazer o que Israel quiser, mesmo que isso envolva assassinar outros líderes. Portanto, será muito difícil saber quem realmente orquestrou o assassinato. Vi alguns vídeos hoje em que as pessoas analisaram as imagens disponíveis de diferentes ângulos. Eles fazem parecer que o tiro veio da multidão, do lado direito de Charlie Kirk. Os homens que estão diretamente atrás dele parecem ter feito, ou poderiam ter feito, parte do plano, porque fazem alguns movimentos estranhos que parecem ser sinais. O cara que está sob custódia agora provavelmente é um bode expiatório, mas ele pode ser um bode expiatório conveniente, porque assim tudo pode ser varrido para debaixo do tapete, como um atirador LGBT trans, solitário e mentalmente instável. E essa seria o final da história, mas eu acho que o envolvimento israelense vale muito, muito a pena ser investigado. Houve tanta polêmica sobre isso, Patrick, que Benjamin Netanyahu teve que responder a essa pergunta pessoalmente em uma entrevista após o assassinato de Charlie Kirk. Eles não têm limites. Quando você odeia judeus, quando você odeia os judeus, eles estão dispostos a dizer qualquer coisa e promover todas essas regras absurdas. Absurdas. Aliás, eles estão dispostos a matar a qualquer momento. Quero dizer, é isso que eles estão fazendo. Sabe, ao longo dos séculos, especialmente na Idade Média, a horrível Idade Média, as piores coisas eram ditas sobre os judeus.
Coisas que você não conseguiria acreditar. Então, que estávamos em Venezuela. Há muitas evidências circunstanciais apontando para Israel. Suspeitas razoáveis que as pessoas têm, dado seu histórico. Qual é a sua reação à resposta de Netanyahu? I think he's completely over the Acho que a resposta dele foi completamente exagerada e um pouco precipitada também, com os comunicados do seu gabinete, etc. Quero dizer, parece até que ele estava se esforçando demais. O argumento que ele está fazendo ali, e ele já fez isso em outra declaração também, é misturar a esquerda radical com o islamismo radical. E de alguma forma, isso seria responsável pelo assassinato de Charlie Kirk. Então ele está projetando completamente uma narrativa específica sobre essa situação, sem nenhuma evidência. Obviamente isso é irresponsável para um chefe de Estado, mas estamos falando de um criminoso de guerra procurado. Ele foi indiciado pelo TPI, etc. Então precisamos fazer essa ressalva, acho que para desgosto dos telespectadores da Fox News e dos leais a Israel, mas é um fato. Então ele está se esforçando um pouco demais, exagerando um pouco, e as declarações são um tanto óbvias demais. É quase como se ele estivesse tentando manipular a situação e criar algum tipo de capital político com isso. E vejo outras pessoas que são aliadas de Israel fazendo exatamente o mesmo, realmente tentando incitar um clima de guerra civil nos Estados Unidos. Outros comentaristas de mídia de alto perfil, incluindo os chamados comentaristas de mídia alternativa, estão basicamente chamando isso de guerra, declarando guerra e usando esse termo. Agora estamos em guerra com a esquerda radical. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, participou de uma chamada de vídeo no Tommy Robinson, ou seja lá o que for. Dia da Fúria, Dia da Liberdade, ou seja lá como chamaram em Londres, e basicamente disse, ele quase insinuou que a esquerda matou Charlie Kirk, e que a esquerda é o partido do assassinato. Essas são as palavras que Musk usou, o que, sejamos honestos, é um pouco irresponsável para alguém do status dele fazer esse tipo de declaração, basicamente rotulando metade dos Estados Unidos como assassinos. Então há uma agenda aqui, e eu realmente me pergunto se esses são pensamentos e palavras dele mesmo, ou se ele está sendo influenciado por outras pessoas, quem sabe? Sabe, ele definitivamente mudou de postura. Vou mencionar outra coisa, que eu trouxe no meu podcast no domingo. Tanto Elon Musk quanto Charlie Kirk estavam se envolvendo em um certo tipo de discussão antes do dia 7 de outubro, quando Elon Musk começou aquela campanha de hashtag chamada Ban the ADL. Você lembra disso? Ele ficou irritado, tendo acabado de comprar o Twitter, porque a ADL estava pressionando seus anunciantes por causa, entre aspas, do antissemitismo na plataforma. Então Elon Musk reagiu contra a máquina de cancelamento da ADL. Ele também estava flertando, assim como Charlie Kirk na época, com a ideia de que o dinheiro judeu está promovendo o marxismo cultural nos Estados Unidos. Existem vários vídeos disso. Está tudo online, certo? Você pode pesquisar no Chics, Marxismo Cultural e Fronteiras Abertas. Então Elon flertou com esse discurso, assim como Charlie Kirk. Elon Musk então foi confrontado por Ben Shapiro e pelo Rabino Shmuley. Foi levado a Auschwitz para uma sessão de autocrítica diante das câmeras e depois levado a Israel para o tour de propaganda do kibbutz de 7 de outubro, liderado pelo próprio Netanyahu. E depois disso, Elon Musk mudou completamente sua posição. E ele não menciona o dia 7 de outubro. Ele não menciona Gaza. É indiscutivelmente o ponto de tensão geopolítica mais importante do planeta. E Musk desde então não comenta sobre isso. Antes ele comentava, ele já tinha uma opinião antes. Então só se pode concluir que ele está sendo pressionado ou controlado por forças que talvez estejam acima do seu próprio nível, se é que isso é possível. Vamos ser realistas. Além disso, acredito que isso garantiu sua posição no governo Trump.
Sua postura sobre esse assunto e a falta de comentários públicos garantiram a ele a chance de fazer a pantomima do Dodge, que já não acontece mais. E agora ele está fora do governo, mas ainda assim mantém seu silêncio sobre o assunto. Isso é apoiar Tommy Robinson, apoiar narrativas racistas, supremacistas brancas abertas, provocando o governo sul-africano, alegando que há um genocídio branco na África do Sul, envergonhando o governo Trump no cenário global. É isso que o Musk está fazendo. Então isso é normal? O que estamos vendo aqui? Isso não é política normal. Tem muita coisa acontecendo aqui, e eu acho que há forças externas em jogo. Certamente o lobby israelense, o governo de Israel e todos os seus ativos foram mobilizados para, de alguma forma, legitimar sua posição na comunidade internacional e como aliado do governo Trump, para que possam continuar fazendo o que estão fazendo agora, que é exterminar a população palestina nativa em Gaza e realizar abertamente uma limpeza étnica total, sem qualquer resistência do governo dos Islãs, do governo britânico, do governo francês ou da União Europeia. E praticamente não houve resistência da mídia dos Estados Unidos. Só um pouco agora. Então, nesse ambiente, inserimos essa história do Charlie Kirk aqui. Este é um jogo de poder de alto risco que está sendo disputado. Charlie Kirk é apenas uma ferramenta política. Ele foi usado como ferramenta política pela classe bilionária com a Turning Point USA, e depois de morto continua sendo usado pelas mesmas forças como ferramenta política. Esse é o ponto importante que as pessoas precisam entender. Há muito dinheiro e interesses poderosos em jogo aqui. Não se trata apenas de um homem e suas opiniões. É muito maior do que isso. One man and his opinions, it's much bigger than that. Netanyahu was tweeting a lot. Sabe, Netanyahu estava tweetando muito. Nas primeiras 24 horas após o assassinato de Charlie Kirk, ele postou várias vezes, na verdade 4 vezes. Acho que uma delas foi deletada. E eu só quero destacar o que o Patrick estava mencionando, os comentários dele sobre quem é o culpado. Netanyahu ficou muito na defensiva e disse que Kirk era um defensor dessa civilização comum judaico-cristã. Ele afirmou que pessoas nos extremos, islamistas, radicais, e sua união com ultraprogressistas frequentemente falam sobre direitos humanos e liberdade de expressão, mas usam a violência para derrubar seus inimigos, insinuando que foram essas forças que fizeram isso. Violência para eliminar inimigos. Quem faria isso? Quero dizer. Bem, você sabe, uma coisa interessante sobre a resposta do Netanyahu e todos esses comentários é que primeiro ele já está jogando a carta de vitimização. Todo mundo nos odeia. Então todos estão recorrendo a essas teorias da conspiração completamente absurdas só porque nos odeiam. É só isso. Mas em segundo lugar, repare que ele não está negando. Em nenhum momento ele disse não. Nós estamos por trás do assassinato de Charlie Kirk. Não fomos nós. Não temos nada a ver com isso. Poderia ter dito, mas não disse. E eu não sei qual é a questão com isso. Porque eu nunca vi Benjamin Netanyahu hesitar em mentir, mas por algum motivo, sabe, com algumas dessas grandes questões, eles têm que assumir. Eles têm que, como se diz, existe essa coisa da revelação. Você não pode negar, não pode violar a verdade além de certo ponto. Então o que ele faz? Em vez de mentir, ele desvia e apela para o papel de vítima. Mas isso não tem nada a ver com ódio. Se você estivesse investigando qualquer crime, perguntaria quem tem os meios, quem tem o motivo, quem teve a oportunidade. E Israel aparece como suspeito. Então é totalmente legítimo que as pessoas discutam isso.